Fala, rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NC com vocês. Vamos falar aqui sobre o mercado da bola, né, rapaziada? Porque o Remo anunciou sua primeira contratação internacional. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar também sobre os jogadores que poderiam vir para o clube do Remo, mas fecharam com outro clube. E também vamos falar muito aí sobre o Rodrigo Santana, que falou sobre o time que vai se apresentar e quando o elenco azulino irá se apresentar para a temporada do ano que vem. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para você. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Bela Jô, entre em contato com a Bela Jô para você comprar o seu óculos. Lembrando que na compra do seu óculos, você ganha um óculos de sol totalmente grátis. Ótica Bela Jô, é só entrar em contato com ele. E também, rapaziada, esse vídeo aqui é patrocinado pela Security, tá? A FK Security. Se você está procurando aí a segurança e o monitoramento predial, é só você entrar em contato com a galera da FK Security, tá? Informações para você, é só você acessar e segue também o Instagram da FK Security, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, bora falar um pouco sobre alguns jogadores no clube do Remo que pediram alto, né? Que o Remo não renovou. Por exemplo, o Raimar e o Pedro Vitor são dois exemplos referente a isso. São dois jogadores que pediram um pouco a mais, não vou nem falar aqui que foi bastante a mais, para renovar com o clube do Remo. Aí eu me pergunto, né, cara, e eu queria muito também que você parasse um pouco para analisar isso. É engraçado, né, porque esses caras, até o Remo se classificar para o quadrangular final, a gente não queria nem que eles renovassem com o Remo. O Raimar mesmo. Ninguém queria que o Raimar renovasse. Aí o Remo fez o quadrangular. O Raimar jogou 2 partidas ali boas, né? Que eu acho que foi ali a estreia no quadrangular. E aquela partida contra o São Bernardo, onde ele faz ali, né, a jogada do gol do clube do Remo. Aliás, as 2 partidas contra o São Bernardo, eu acho que o Raimar ele jogou bem. E aí o cara já pediu alto demais, já cresceu o olho para renovar com o Remo. E é óbvio que o Remo não caiu nessa. Se fosse em 2021, por exemplo, o Remo teria caído e teria renovado e pagando um salário acima do que aquilo que o Raimar merece ganhar. Porque a gente lembra, não é porque conseguiu o acesso que a gente vai esquecer o fiasco que foi o primeiro semestre. E o Raimar estava no elenco. Pedro Vitor estava no elenco. O Remo não conseguiu classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. O Remo não conseguiu ganhar nenhum título, nem o Parazão e nem a Copa Verde. E o Remo começou muito mal a Série C, com iminência de não passar de fase. Eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta, né? O Remo tá agindo até esse momento, na minha opinião, de maneira coerente referente a isso. Não tá fazendo nenhuma loucura, não tá contratando jogador pagando caríssimo. Tá sendo um time cirúrgico até esse momento. Hoje anunciou, na minha opinião, a sua última renovação dos jogadores que ficaram nessa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco, tá? Porque antes disso, eu quero falar um pouco sobre o Rodrigo Santana. Ele deu uma entrevista aí, né, falando sobre o time, quando o time do Remo ele vai se apresentar para a temporada do ano que vem. E é dezembro. Eu sei que algumas pessoas vão perguntar aqui, N, mas tem a questão das férias, já que os jogadores que o Remo pretende são jogadores de Série B e jogadores também de Série A. Sim, tem a questão das férias. E eu acho que o Santana também está ciente disso. Eu acredito que vai acontecer o seguinte, eles vão se apresentar, vai ter a apresentação, né, os jogadores vão se conhecer ali e depois aqueles que têm direito a férias vão tirar férias. Né, boa parte dos jogadores, porque a princípio o Remo quer montar um time aí de jogadores oriundos da Série A e da Série B. Né, jogadores que vão vir da Série A e da Série B. Isso aí o Santana mesmo falou e ele está mapeando isso. Então você pode ter certeza que esses jogadores chegarão já e essa questão das férias não será um problema, tá? Pelo menos é o que o Rodrigo Santana falou aí, deixou falando, né, deixou essa questão
bem clara. Rapaziada, antes da gente falar aí sobre o jogador que muitos torcedores queriam ver no Real, mas fechou com outro clube, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o nosso patrocinador aí, a BetVip. Você já se cadastrou na BetVip? Ainda não? Clica agora aqui no primeiro comentário fixado e cadastre-se na BetVip. Se cadastrando na BetVip, você tem aí 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Se você depositar R$ 50, você tem mais 50. Se você depositar 100, você tem mais 100 e assim até R$ 600. Além disso, você concorre a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 100 cadastros. Estamos com 22 cadastros. Então cadastre-se aí na BetVip e faça a sua fezinha na BetVip, tá bom? Galera, bora falar um pouquinho sobre o Hélio, porque o Hélio fechou com o Náutico. Lembra que muitos torcedores, inclusive, me perguntaram nas redes sociais, eu acho que eu fiz até um vídeo comentando um pouco sobre o Hélio. Pois é, o Hélio fechou com o Náutico. Nessa temporada, houve rumores aí de que o Remo estava tentando a contratação do Hélio, mas que ele não queria jogar no Remo por causa da Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio Hélio foi nas suas redes sociais desmentir essa informação. Inclusive, ele me procurou no Instagram para esclarecer essa situação. Se isso era verdade ou não, eu acho que agora foi esclarecido, porque ele vai jogar em um time de Série C, que é a questão do Náutico. A gente sabe que o Náutico ele tem um poderio financeiro semelhante ou até maior que o do Clube do Remo. Se eu não me engano, o Náutico era a segunda maior folha, só perdia para o Remo nessa temporada. Mas nem sempre dinheiro é questão de competência, né? Porque a gente viu aí o Remo se classificando na Bacia das Almas, subindo da maneira que subiu, e o Náutico nem se classificando. Então essa questão aí de gastar mais, de ser a maior folha, isso nem sempre dá certo. E se você não gasta com coerência, se você não gasta ali com competência, você vai ter problemas. E foi o que aconteceu com o Clube do Remo, né? E também com o Náutico. O Náutico já faz a segunda temporada que o Náutico não consegue classificação para o quadrangular final. Mas, referente a essa questão do Hélio, o Hélio vai jogar no Náutico no ano que vem. E muitos torcedores me perguntando, né? E perguntando sobre a volta, uma possível volta do Hélio para o Clube do Remo. Agora vocês perceberam, né? Que o Hélio ele não é mais um jogador de Série B. Aliás, vamos ser bem honestos, né? Referente ao Hélio. Qual foi a última vez que o Hélio se destacou? Você lembra? Eu lembro. Foi no Remo, gente. Foi no Remo. O Hélio, ele jogou em vários clubes. Nesse clube que ele estava lá, se eu não me engano, no Japão, ele foi dispensado. O Hélio veio para o Remo, estava sem espaço em alguns clubes. Ele também não teve espaço lá em 2019, quando ele voltou. E em 2020, com o Paulo Bonamigo, que ele ganhou a oportunidade, ele não saiu mais do time. De fato, ele foi o melhor jogador daquela era ali do Bonamigo no Remo, principalmente na Série C. Eu acho que o Hélio, ele estava ali entre os 3 melhores do time. E o Bonamigo, ele achou o Hélio, né? Achou o Hélio dentro ali da questão mesmo do time, da necessidade do time. O Hélio saiu do Remo, foi para Azuriz, não quis renovar com o Remo, aí é uma escolha dele. Foi para Azuriz, do Azuriz ele foi emprestado para o Ceará, onde ele teve poucas oportunidades e não conseguiu mostrar um bom futebol. Depois ele ainda passou pelo Novo Horizontino, Ituano, e foi lá para esse futebol, se eu não me engano, do Japão. E agora está voltando para jogar a Série C pelo Náutico. Um grande clube, um dos favoritos ao acesso no ano que vem, porque o Náutico, clubes como o Náutico, o Remo, numa Série C sempre são favoritos ao acesso, mesmo que não façam campanhas ali boas, mas são sim sempre favoritos, porque são grandes clubes e clubes também campeões dessa competição. Então, meus amigos, sobre essa questão do Hélio aí, vou dar minha opinião hoje. Hoje eu não queria o Hélio mais no Remo. O Hélio em 2021 eu ainda queria. Mesmo caso do Nicolas. Mesmo caso do Nicolas. A mesma opinião que se aplica para o Nicolas, aplica também para o Hélio. Tá? O Hélio, ele já hoje está no nível de Série C. Tá bom? Tá, rapaziada? Gente, antes de a gente falar aí sobre a renovação do Sávio, quero falar um pouquinho, uma informação que é importante, tá? Inclusive para o Remo. O Rony está aí com uma proposta no futebol da MLS, que é a liga lá dos Estados Unidos. E pode render uma boa venda aí para o Palmeiras e, claro, um dinheiro para o clube formador, que é o Clube do Remo. O Fábio Bentes, na época, quando era presidente, ele falou referente a essa questão do Rony, né? Que o Remo tinha, sim, direito a uma fatia aí de uma possível venda do Rony por ser o clube formador. Vamos ficar de olho, né? Porque as informações aí que a mídia está soltando aí é que é 25 milhões de reais. Então é muita grana. E ali eu acho que o Remo conseguiria faturar pelo menos 1 milhão, né?
Acho que pelo menos 1 milhão ali nessa grana aí o Remo conseguiria faturar. Mas vamos lá, né? Vamos ficar de olho nessa questão do Rony aí, que é sempre interessante toda vez que acontece esse tipo de informação sobre uma futura venda ou não do Rony. Galera, agora bora falar um pouco do Sávio, né? O Sávio, ele renovou com o clube do Remo para o ano que vem. Essa é a primeira contratação internacional do clube do Remo. Lembrando, o Sávio estava no Rio Ave, de Portugal, e assinou um contrato de 1 temporada com o clube do Remo. Eu fui buscar informações, amanhã eu confirmo isso com vocês, se é mais uma renovação de empréstimo. Mas aonde eu pude ler sobre essa informação, a única coisa que dizia era que o Sávio assinou um contrato de 1 temporada com o Remo. Inclusive o próprio clube divulgou, né? Nas suas redes sociais ali, que é um contrato de 1 temporada. O Sávio jogou 8 partidas pelo clube do Remo. Ele foi importantíssimo na reta final ali da Série C, porque ele conseguiu se encaixar no 3-4-3 do Santana. Ali pelo lado esquerdo, o Remo tinha muito problema por ali. O Bruno Bispo sempre entregava paçoca por ali, né? Acho que o Bruno Bispo, ele fez umas 2, 3 partidas boas no Remo. E tinha gente que defendia, né? E defende ainda, não defendia, defende. E aí o Sávio jogando por ali, ele conseguiu dar uma segurança, pelo menos um início de segurança. E a gente viu que ele fez falta quando ele não pôde jogar, né, aquelas 2 partidas contra o Volta Redonda, no qual ele, de fato, fez muita falta ali por aquele lado. O Sávio, ele é um jogador muito tático dentro do time do Santana. Além de eu achar também que ele tem qualidade com a saída de bola. Então é uma boa contratação, ele tem 29 anos. É um jogador ali que vai ficar no clube do Remo pro ano que vem e que merece sim uma renovação, porque foi um jogador consistente, assim como o Rafael Castro. Então, da zaga titular do Remo, só o Ligia que não renovou. O Rafael Castro e o Sávio renovaram. Isso quer dizer o quê? Que o clube do Remo deve ir no mercado atrás de um zagueiro xerifão. Deve trazer um zagueiro xerifão pro ano que vem, tá? Rapaziada, para encerrar o vídeo, deixa eu só falar uma questão aqui referente à base. Porque o Remo tá na final, se não me engano, da Copa Pará Sub-17, que dá vaga na Copa do Brasil. E a Remo TV não vai transmitir. Aliás, ninguém tá falando sobre isso. E isso é uma questão que a gente cobra tanto, né? Da base, profissionalismo. Que tem que ter profissionalismo na base, N. Mas o que a diretoria do Remo faz referente ao profissionalismo? Porque o que me falaram e o que me falam sobre a base do Remo é que a base do Remo tá largada às traças. Assim como boa parte dos esportes do Remo, né? O basquete, o vôlei, o clube subiu de divisão e nem pôde disputar por falta de patrocínio. Mas a base, eu não consigo entender por que esses caras, essa diretoria, as diretorias do Remo, elas não valorizam a base. Porque se o Remo aplicasse melhor o dinheiro que entra no clube e aplicasse na base, na formação dos garotos, eu tenho certeza que o Remo conseguiria formar bons jogadores. Porque o Norte tem bons jogadores. E eu não falo só do Pará, eu não falo só de Belém, eu falo do Norte. Tem bom jogador no Amapá, tem bom jogador no Amazonas, tem bom jogador em Roraima, tem bom jogador em Rondônia, mas infelizmente a formação desses jogadores os limitam a chegarem e serem jogadores profissionais no Remo. E isso muito culpa do próprio clube do Remo, que não dá formação profissional para esses jogadores, que prefere pagar, e eu vou falar isso aqui, vou jogar na cara, principalmente dos amantes de jogador e desses caras que defendem esse tipo de situação, preferem pagar 50 mil pro Ribamar. Porque o empresário do Ribamar, que é um gênio, o empresário do Ribamar, eu quero até saber o nome dele, que ele tem que entrar pro livro dos recordes, porque esse cara, ele é absurdo. Ele é surreal, esse empresário do Ribamar. E aí, o Remo paga 50 mil pro Ribamar e não investe no seu futebol. Quantos Ribamares a gente não iria evitar se a gente conseguisse formar bons jogadores? Aí o moleque sobe pro profissional, não consegue ter o fundamento do cruzamento, não consegue ter o fundamento da matada de bola, do posicionamento dentro de campo. Acaba vivendo de lampejos, porque o torcedor do Remo ele também não tem muita paciência, né? Ele também não tem muita paciência. E aí cabe muito à diretoria do Remo tomar uma providência referente a isso. Não sei o que eles pensam sobre a base, mas a base do Remo, ela hoje está jogada às traças, infelizmente.
E eu, sinceramente, acho que as coisas do Remo elas vão melhorar bastante quando o Remo entender que, que a base ela é investimento. Ela não é gasto, ela é investimento. Gasto é contratar Ribamar e Kelvin. Isso aí é gasto. Isso é burrice, na verdade. É idiotice. É idiotice. Contratar Kelvin e Ribamar, pagar o que vocês pagaram pra eles nessa temporada, é burrice. Burrice de vocês, inclusive. Então fica aqui minha opinião referente a isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.